eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Pastor Gilson Souza já até chegou de viagem, mas nós vamos apresentar ainda essa semana esse conteúdo. Na semana que vem, se Deus quiser, ele estará conosco aqui na condução desse conteúdo das 9h30 da manhã. Um conteúdo que traz mais participações da Escola Bíblica Dominical, que amplia a possibilidade da sua participação, do seu vídeo aparecer aqui na sequência de conteúdos que a gente coloca, no nosso material, naquele material que é divulgado para todo o Brasil e também para o exterior. Quero lembrar que nós estamos estudando o preparo da igreja para o arrebatamento. É isso, a gente está no livro de Apocalipse e esse é o tema. E aqui eu já vou abordar o assunto, a mensagem do Espírito Santo repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem em nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. E esta semana nós tivemos como texto base no livro de Apocalipse, o capítulo 2, e também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Então nós vamos agora para as respostas que nos foram enviadas de vários lugares. Nós temos aqui a primeira pergunta, eu vou ler a primeira pergunta e na sequência nós vamos ver quem vai responder. A primeira pergunta diz assim: lendo Apocalipse capítulo 1, verso 1, entendemos que o propósito principal do livro é revelar Jesus. Pergunta-se, qual a diferença entre revelação e interpretação? E quem vai trazer a resposta a essa pergunta é Maribel Hirst, que é jovem lá da Argentina, da cidade de Bernardo Irigoyen. Fica lá nesse país, como falamos, na Argentina. Vamos ver o que Maribel tem a dizer. En respuesta a la pregunta número 1, la diferencia entre interpretación y revelación es que la interpretación es elaborada por el cerebro humano y depende de la razón del hombre. Ya la revelación depende exclusivamente del Espíritu Santo. En texto complementar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que dice así: la revelación de Jesucristo, que es Dios, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La paz del Señor Jesús, hermanos. Amém, glória a Jesus. Muito obrigado pela sua participação, Maribel. Muito precisa, muito clara a sua explicação. Louvado seja o nome do Senhor, pelas experiências que os nossos irmãos e irmãs jovens estão vivendo na presença do Senhor. É isso mesmo. A gente está vivendo essa alegria de viver ou de experimentar da revelação do Senhor, que é diferente da interpretação humana. Vamos agora para a pergunta de número 2. Pergunta de número 2 diz assim: ainda no mesmo verso, que é o verso 1, identifique 3 objetivos do livro de Apocalipse. Bênção é a gente poder ver a direção do Senhor já no primeiro verso do livro de Apocalipse. Quem vai responder essa pergunta é Sandriele. Sandriele, que é jovem, Sandriele Maria, da igreja em Santana do Mundaú, no estado do Alagoas, lá no nordeste do Brasil. Pode falar, Sandriele. Ainda no mesmo verso, identifique 3 objetivos do livro de Apocalipse. E o primeiro objetivo é revelar Jesus como figura central do livro de Apocalipse. O segundo objetivo é que ele é escrito para os servos de Jesus, que é a sua igreja fiel. O terceiro objetivo é mostrar o tempo do breve, o tempo a qual estamos vivendo. Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus, Sandriele. Obrigado pela sua participação, também muito coerente a sua resposta e essa percepção de que o Senhor Jesus ele é revelado como figura central no livro do Apocalipse, é escrito para os seus servos, ou seja, para a igreja fiel, e aquilo que nós temos como foco, o tempo do breve que nós estamos vivendo. Glória a Jesus, obrigado pela sua participação. Vamos agora para a pergunta de número 3. Número 3, que foi transmitida aos irmãos na semana passada para responder nessa semana. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 16, identifique a relação profética de Jesus com a sua igreja nas seguintes expressões. Letra A, tinha na sua destra 7 estrelas. Letra B, uma aguda espada de 2 fios. E letra C, o seu rosto era como o sol. Quem vai responder essa pergunta são 3 pastores.
são os pastores Anderson, Eduardo, Daniel, 4 pastores. Anderson, Eduardo, Daniel e Omar. Eles são do Rio de Janeiro, capital, e vão trazer as respostas para nós. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, identifique a relação profética de Jesus com a sua igreja nas seguintes expressões. Letra A, tinha na sua destra 7 estrelas. Pastor Eduardo. Meus irmãos, fala do ministério do Senhor Jesus nas 7 igrejas. Jesus passeia no meio das igrejas. Letra B, uma aguda espada de 2 fios. Pastor Daniel. Fala da palavra de Deus, que discerne todas as coisas. E a letra C, o seu rosto era como o sol. Pastor Omar. A luz que dissipa as trevas. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus. Obrigado, companheiros, pela participação de vocês. E é interessante porque nós vemos aqui toda a igreja envolvida na escola bíblica dominical. Você vê as crianças envolvidas, você vê os jovens envolvidos, os pastores, as senhoras, os obreiros, né, os irmãos, crianças ou não, que são do grupo de acessibilidade, toda a igreja envolvida na escola bíblica dominical, no aprendizado, no conhecimento da doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir então? Agora nós vamos para a pergunta de número 4. E a pergunta de número 4 diz assim: em Apocalipse capítulo 1, verso 5, identifique a Trindade na pessoa do Senhor Jesus nas seguintes expressões. Letra A fiel testemunha. Letra B, o primogênito dos mortos. Letra C, o príncipe dos reis da terra. Quem vai trazer a resposta? Olha só, é uma pergunta difícil, hein? Mas a resposta vai ser dada por uma intermediária, que é Sara Domingues, que mora em Marataízes, aqui no estado do Espírito Santo. Sarinha, é com você. Respondendo a pergunta de número 4 da EBD, que diz: em Apocalipse capítulo 1, verso 5, identifique a Trindade na pessoa do Senhor Jesus nas seguintes expressões: a fiel testemunha, o Espírito Santo, o primogênito dos mortos, o Filho, o príncipe dos reis da terra, o Pai. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus. Muito boa sua resposta, Sara. A fiel testemunha é tipo do Espírito Santo, o primogênito dos mortos é tipo do Filho, o Senhor Jesus, que morreu por nós, e o príncipe dos reis da terra é o Pai, que é Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por sua participação. Vamos seguir agora para a pergunta que é direcionada às crianças, intermediários e adolescentes, que é a pergunta de número 5, e que diz assim: lendo Apocalipse capítulo 16, na expressão o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, faça uma comparação com o que está escrito em Atos capítulo 26, verso 13. E serão 2 as participações para responder essa pergunta. Os intermediários Ana e João Costa, da Igreja de Entroncamento, que fica em Portugal, lá na Europa. Que bênção! Uma resposta que vem lá de Portugal, de Ana e João Costa. E a segunda participação será a classe de crianças, ou da classe de crianças, Maria Júlia e Davi, da Igreja de Torino, na Itália. 2 respostas, 2 participações que vêm da Europa. Vamos ouvir, vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta 5 da EBD, nos fala da experiência que Saulo teve com a luz que vinha da eternidade. E essa luz era o Senhor Jesus. E é maior do que o sol do meio-dia. E lendo Atos 26, 13, nos diz assim a palavra do Senhor: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. A paz do Senhor Jesus. Adesso i bambini risponderanno alla domanda 5. La rivelazione di Gesù nella nostra vita risplende più del sole, ci porta la luce e schiaccia le tenebre. Perché Gesù è luz del mondo, pode descer Gesù. Amém, queridos Ana, Júlia, Maria Júlia, Davi. Que Deus abençoe vocês, e nós aqui do Brasil mandamos um abraço para vocês aí em Portugal e também na Itália. Aliás, os irmãos da Europa
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus por esta obra que está em todos os lugares do planeta. Isso é uma bênção, né? Vamos seguir? Agora nós temos a pergunta para o grupo de acessibilidade. Grupo de acessibilidade é a pergunta de número 6 e diz assim: comparando o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 16, com o livro de Atos, capítulo 26, verso 14, qual a primeira pergunta que Jesus fez a Saulo no caminho de Damasco? Teremos também 2 participações para responder essa pergunta. A primeira participação é da criança que chama-se Davi de Souza Maia, que é da igreja de Catolé do Rocha, na Paraíba. Catolé do Rocha é uma cidade lá no sertão da Paraíba, né, extremo sertão da Paraíba, e uma cidade onde o Senhor tem dado uma bênção muito grande à igreja ali. Catolé do Rocha, Davi de Souza Maia. E também teremos a participação do jovem Samuel Evangelista, que é da igreja em Nanuque, Minas Gerais. Nanuque ali é quase divisa com o estado da Bahia, aqui perto do Espírito Santo, no estado de Minas Gerais. Vamos ouvir agora, vamos assistir, né, às participações dos nossos irmãos. Davi, vamos responder a pergunta da acessibilidade. Qual foi a primeira pergunta que Jesus fez a Paulo no caminho para Damasco? Qual foi o que Jesus perguntou a ele? Saulo, Saulo, porque me persegue. Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi isso? É isso. Amém? Amém. Paz, Senhor. Samuel, comparando o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 16, com o livro de Atos, capítulo 26, verso 14, qual a primeira pergunta que Jesus fez a Saulo no caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegue? Amém, glória a Jesus. Davi e Samuel, que participaram agora, que Deus os abençoe. Ficamos felizes em ver vocês aqui com a gente, participando, integrados a esse corpo maravilhoso que é a Igreja do Senhor Jesus. Uma bênção e um abraço aos irmãos em Nanuque e também em Catolé do Rocha, no estado da Paraíba. Aliás, a cidade, a terra que a minha mãe nasceu, por isso que eu sei exatamente como é, onde fica, tudo direitinho. Já tive, inclusive, em Catolé do Rocha. Bom, a gente chega então ao final agora dessa parte, né, da transmissão das 9h30 da manhã, que é uma transmissão que traz também participações de irmãos nossos do Brasil e do exterior. Daqui a pouquinho a gente começa a Escola Bíblica Dominical, contando com a sua participação, com a sua presença na sua igreja. Se por algum motivo você não vai poder estar presencialmente na igreja, não deixe de assistir pelo nosso sistema multiplataformas de transmissão, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.